Muito boa noite a todos! Que prazer estar aqui com você que está nos ouvindo aqui mais uma quinta-feira aqui no programa Tudo On Night. Quero agradecer demais a você que nos ouve pelo seu rádio, que está sempre aqui acompanhando com a gente, que manda mensagem pra gente pelo WhatsApp, que conversa com a gente pelo Facebook. O importante é você estar participando aqui com a gente. Quero te agradecer demais. Olha, toda vez que eu lembro que você está aqui acompanhando a gente no programa Tudo On Night, eu faço todo o esforço para preparar o programa com todo carinho, com toda a satisfação para que você tenha a melhor informação, tenha uma excelente dica cultural e saia daqui muito bem informado do nosso programa de uma forma divertida, de uma forma alegre, bem tranquila. Esse é o propósito aqui do nosso programa. E eu quero hoje agradecer, além da sua presença, também eu quero agradecer a presença aqui da minha esposa, que está sempre aqui ao meu lado, ajudando a fazer esse programa com todo carinho também. Amor, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao programa Tudo On Night. Obrigada, amor. Eu adoro ficar aqui com vocês nas quintas-feiras. É um prazer enorme. É muito gostoso, sabe? Fazer esse programa. E eu queria também pedir a participação de vocês. Interajam aqui com a gente. Se vocês quiserem ver os nossos rostinhos aqui pelo Facebook, na página da Rádio ABC, ou pela página também do William Lago Oficial, comentem aqui. Vai ser um grande prazer eu verificar aqui os comentários e interagir aqui com vocês. Legal. Só para que você que está nos ouvindo ou está nos assistindo pelas redes sociais, também se você quiser, você pode ir lá no Facebook da Rádio ABC, no Facebook do William Lago Oficial ou no Facebook do Tudo On Night e você pode participar, você pode vir aqui fazer parte da nossa bancada virtualmente, mandando suas perguntas, fazendo seus comentários, porque aqui é um programa de conversa, aqui é um bate-papo. Então a gente sempre traz uma pessoa que, além de ser inteligente, uma pessoa que vai ter muito a acrescentar para um tema muito gostoso, a gente traz uma pessoa que a gente gosta, porque para engrandecer o bate-papo, para a gente ter um bate-papo muito gostoso e enriquecedor. Vamos ver se deu tudo certo. Selma, você está aqui com a gente? Alô, Selma? Alô? Ô, Selma, tudo bom? Agora sim, hein? Que bom falar com você. Vamos fazer esse bem bolado aqui, né? Porque parece que hoje tá difícil. Tá complicado, sim. Essa coisa aqui do fazer o estúdio remoto ainda não está funcionando 100%, a gente está tendo alguns problemas. Mas, ô Selma, a gente estava contando aqui que a experiência que a gente teve com relação à questão da educação foi através de você, que você trouxe para nós. Então eu queria que você contasse um pouco da sua história, como começou, como que você descobriu que a gente estava no caminho errado aqui no Brasil. Então, mais ou menos em 2011, né? Primeiramente, boa noite a todos os telespectadores. Mais ou menos em 2011... eu comecei a prestar atenção no que a imprensa vinha falando a respeito de educação, né? De que o Brasil era um dos piores colocados no PISA, né? Que é aquele programa internacional de avaliação de estudantes. E também entrou uma polêmica, não sei se vocês lembram na época, a respeito de ideologia de gênero. Sim. Foi quando o presidente Jair Bolsonaro, ele começou a falar muito a respeito disso em programas de televisão. E aí, a partir desse momento, eu comecei a pesquisar sobre o tema e realmente eu verifiquei que a gente tinha uma defasagem muito grande. E a partir daí, eu não fiquei só na curiosidade, eu fui fazer uma especialização em educação, né? Fui para a academia tentar entender o que estava acontecendo. E aí, a partir de análises, observações, pesquisas, leitura de artigos, etc., conversando, interagindo com outros pesquisadores da área da educação, eu cheguei à conclusão de que o nosso problema, o problema no Brasil, foi a desestruturação da educação clássica, né, da educação tradicional, que até então era o modelo no Brasil até a década de 80, final da década de 80, mais ou menos. Entendi. E aí o que acontece? Esse resultado que a gente está tendo hoje da educação, perdendo em todos os índices, para falar a verdade, assim, a gente vê hoje uma grande parte da população que não consegue ler, não consegue compreender aquilo que lê, né? Porque a gente às vezes imagina que a pessoa tendo a compreensão da leitura, ou sabendo, conseguindo repetir aquilo que está escrito, isso representa que a pessoa sabe ler, quando na verdade ela não compreende aquilo que está acontecendo. Isso é um resultado desse nosso modelo atual? Sim, William, isso é um problema que está relacionado ao método mesmo, né? Então, assim, até a final da década de 80, a alfabetização, por exemplo, ela era levada muito a sério. Nossos professores eram formados na escola normal, eles eram técnicos de excelentíssima qualidade, eles não se formavam na universidade, eles se formavam numa escola técnica, preparada para isso. Então, eles eram formados em artes, né, em letras,
e em ciências da natureza. Então, eles eram gramáticos, matemáticos, e então eles dominavam, né, o idioma, eles dominavam a língua escrita, falada, e tinha uma questão também cultural, né, uma questão de que a escola, além do papel dela ser feito para instruir, de fato, transmissão do conhecimento mais essencial da humanidade, trabalhava a educação moral e cívica das crianças. Então, se você vinha de um lar desestruturado, na escola, você encontrava ali um caminho a partir do exemplo do professor, da autoridade do professor. E o que significa essa autoridade? É a autoridade acadêmica mesmo, no sentido do conhecimento que ele possui, e a autoridade como pessoa, como um representante dos pais ali na escola, né? Porque a família tem um papel na formação do caráter da criança, mas o papel da formação do caráter estudantil é do docente, é do professor. E aí, no final da década de 90, quando Paulo Freire retorna ao Brasil, ele traz algumas ideias, uma abordagem que hoje nós chamamos de sociocultural na academia. Também entra no Brasil as ideias, na verdade já vinham sendo debatidas, né, o construtivismo. Para quem não conhece, a Emília Ferreiro, ela foi uma aluna doutoranda do Jean Piaget, e aí ela criou uma teoria que se chama psicogênese da língua escrita, e aí esse pessoal junto começou a rechaçar a educação tradicional, a educação clássica, e eles falavam, olha, esse tipo de educação que tem é autoritário. Então, ensinar letra cursiva, por exemplo, vocês lembram da letra cursiva? Sim, né? eu uso isso até hoje, pô. Então, a gente usa, né? Então, assim, aqui, ó, algumas anotações aqui do programa estão letra cursiva. Exatamente. Então, assim, na alfabetização é o ensino do código mesmo, onde você usa uma cartilha. Vocês lembram da cartilha, caminho suave? Sim. Olha lá a letrinha do William. Então, a gente usa, né, naquela época se usava a cartilha, e a cartilha era um método, era uma técnica para alfabetizar. E esses professores nessa escola normal, eles eram preparados para trabalhar essa técnica, que eram métodos sintéticos que podiam ser fônicos, porque a nossa língua, a gente aprende por meio do som, né, da filiação do som com a letra, e também por meio da cartilha, dava-se início ali ao estudo da gramática, né? A gramática que é dividida em 3 partes. Então, vocês vão lembrar fonética e fonologia, morfologia, que trabalha as 10 classes gramaticais, verbo, substantivo, adjetivo, pronome, etc. E também a sintaxe e também a semântica, se a gente for pensar num todo a respeito da língua. Então, era isso que esses professores se dedicavam, né? Fora isso tudo, tem a questão da literatura, ensinar os contos, ensinar a partir, né, dos gêneros literários, né, das fábulas, que tem grande valor moral, né, para ser transmitido. E era assim que era a educação. E aí, a partir de Emília Ferreiro, Paulo Freire, que achava toda essa educação autoritária, achavam que estavam matando as crianças, porque era muito rígido o método de ensino. E também ele falava assim, que ensinar pela cartilha, a criança não aprende de pensamento crítico. Mas, gente, a cartilha, o método é para ensinar o abecedário, o alfabeto. Pensamento crítico você vai adquirir com o tempo, conforme você cresce, você tem contato com matérias jornalísticas, né, com letramento em si, né? Você tem contato com a literatura em si brasileira, que também a escola abandonou, né? Você tem contato com a literatura infantil, aí você passa a ter um pensamento crítico. Mas o exercício da gramática também gera pensamento crítico. Por que, William? Porque, assim, primeiro você aprende, vamos supor, a relação entre fones, né, entre os morfemas e fonemas. Você aprende a relação dos fonemas com as letras. Aí você aprende trisílaba, dissílaba, ditogo, tritongo, hiato. Aí você aprende o que é verbo, decora todas aquelas tabelinhas, aprende os elementos, né? E aí, quando você aprende a analisar tudo isso dentro de uma oração, que é a sintaxe, e você também estuda a origem dessas palavrinhas que as professoras estão ensinando para você na escola, o que significa lá no dicionário, você está criando um armazém de palavras e significados que depois isso vai
é transferido para a memória de longo prazo e esse conhecimento nunca mais é esquecido. E quando você passa a ler um texto e você aprende, por exemplo, a analisar uma frase, o sujeito da oração, o predicativo da oração, essa coisa toda, você está fazendo um exercício cognitivo de inteligência muito profundo. Então, você está, sim, aprendendo a desenvolver o pensamento crítico. Aí, sim, você vai entrar, vai conseguir ter uma compreensão textual, porque você consegue analisar um texto por meio dos seus elementos. E tudo isso foi abandonado, né, na educação infantil, que se inicia na educação infantil, né, o treino da fonética, da ortografia e a morfologia, depois passa para os ciclos iniciais, e assim vai até o final do ensino médio, e isso foi abandonado de forma sistemática na escola. Então, eu acredito a esse abandono da educação tradicional clássica, mais o abandono de outras matérias também, né, como educação moral e cívica, o SPB, e etc., eu acredito a todo esse abandono desse conteúdo e dessas disciplinas científicas, que aí sim é ciência, a essa tragédia que está na nossa educação. Problemas de leitura, de matemática e até ciências agora. Porque o que as pessoas precisam entender? Quando você vai mal em língua portuguesa, aliás, no seu idioma, né, na língua materna, independente de que país você é, quando você não entende a língua materna, você não vai entender um problema de matemática. É uma simples aritmética. Quem dirá quando entrar na álgebra? Então, por isso a importância da língua. Sem dúvida. Bom, eu queria pedir, amor, dá um cumprimento para as pessoas das redes sociais e aí depois você faz a sua pergunta para ela. Ou se você quiser, pode fazer o seguinte, cumprimenta as pessoas das redes sociais, eu acho que o Henrique está aí com a gente também. E aí depois se você quiser chamar um intervalo e a gente já volta com a sua pergunta também, porque aí a gente já está em cima do horário do intervalo. Eu vou aproveitar aqui e dar boa noite. Eu não sei se a Selma até não ouviu quando eu comentei com ela, né? Que é um prazer tê-la aqui com a gente. E aproveitando aqui também, o nosso Henrique Dias, né? Como sempre, está aqui presente e está pedindo para a Selma mandar um alô para ele lá no Henrique Dias, lá de BH, Selma. Nossa, que legal. Um beijo para você, Henrique Dias. Quer dizer, um abraço, né, para você. Eu estou vendo que tem pessoas aqui de todos os estados, né? Um cheiro paraibano aqui, muito legal, da Maria, e também eu vi aqui o Rodrigo Braga, né? Bastante gente bacana, Paula. Obrigada, gente. É isso aí. Bom, vou chamar agora o intervalo e logo, logo a gente retorna aqui com vocês. Mas fica aí com a gente. Selma, tá ouvindo aqui a gente? Estou ouvindo, sim. Então eu só preciso aumentar aqui, né? Opa, eu preciso só, agora sim. Selma, você estava comentando a questão como que funciona o pensamento crítico, né? E eu queria saber, assim, a criança, ela tem essa capacidade, né, de sozinha construir esse raciocínio crítico? Como que tá funcionando as coisas agora? Não, a criança ela não tem capacidade, ela tem uma limitação. A gente pode comparar essa capacidade ao bebê, né? Quando ele começa a se desenvolver, ele nasce, aí passa pela amamentação, do leite materno, depois a mamadeira, depois ele aprende a comer com uma colherinha papinha, a mãe, né, primeiro dá na boca. Logo em seguida, essa criança ela vai aprender sozinha, ter uma coordenação motora, pegar na colherinha para se alimentar. Tudo isso é ensinado para a criança. A criança ela imita muitas coisas durante as suas fases de desenvolvimento, mas alguém precisa ensinar, essa é a forma correta de você pegar na colher, a forma correta de você colocar o alimento na boca, tem todas essas questões. A mesma coisa se você for comparar na educação. Então, Piaget estava certo. Piaget era um gênio, gente. Eu não tenho nada contra Piaget, tá? Ele desenvolveu a teoria epistemologia cognitiva do desenvolvimento infantil. Então, ele classificou as fases do desenvolvimento infantil. Então, ele identificou quais são essas fases. Então, ele revelou, por meio dos seus estudos, dessa ciência, que em determinada fase a criança, ela imita, por exemplo, só que ela se baseia no concreto, ela não tem condições de fazer um cálculo, seria uma coisa um pouco mais abstrata, desenvolver um pensamento mais abstrato, então realmente ela tem essas fases.
Mas o fato de você identificar essas fases não significa que você não vai ensinar absolutamente nada. Então, assim como a mãe ensina a criança a se alimentar, a tomar banho, a fazer a higiene, que são atividades mecânicas, operações mecânicas, no momento da aprendizagem do próprio idioma, da própria matemática, tem que ter um professor, e aí entra a escola, porque às vezes os pais eles não têm proficiência. A gente tem que lembrar que o professor é a autoridade que domina aquela área científica, ele domina aquele conhecimento, ele estudou para isso. Então, ele vai pegar na mão dessa criança, literalmente, ensinar como pegar no lápis, ensinar quais são as letras do alfabeto, porque no modelo construtivista, a Emília Ferreira fala assim, olha, mas a escrita está ao nosso redor, né, nos livros de receita, nos rótulos e etc. Mas eu não conheço nenhuma criança que aos 3, 4 anos de idade saiu pela casa lendo o rótulo da farinha láctea Nestlé. Fazer um merchan aqui. Vocês conhecem alguma criança que pegou essa lata e saiu lendo o rótulo? Não. Ou como fazer o mingau? Não. Se ela aprendeu a fazer foi por imitação. E é assim que a humanidade aprende, desde que o mundo é mundo. Né? Aristóteles, ele já, quando ele que começou essa questão de classificação, né, dos seres vivos, do conhecimento e tudo mais, é tudo por imitação. Platão também tem o mesmo posicionamento de que a criança ela precisa ser treinada. E aí chega na Idade Média, os grandes clássicos, eles falam a mesma coisa. A criança ela precisa ser formada, tem que passar por um autoaperfeiçoamento intelectual, moral, espiritual, e tudo isso depende do outro. Nós não somos seres que vivemos isolados. O ser humano ele aprende por meio da interação com pessoas, com objetos, por meio das relações horizontais e verticais. E a relação professor-aluno é extremamente importante, só que um professor sem conteúdo, ele não serve para absolutamente nada. Desculpa, a desvalorização do professor está exatamente nisso, de tirar dos professores as ferramentas, porque, por exemplo, a didática é uma ferramenta, ela é a arte de ensinar, né, e retirar os conteúdos científicos mais importantes para a criança. Então, Vivi, respondendo a sua pergunta, ninguém aprende sozinho. Então, eles seguiam pelo seguinte fato, Vivi. Vamos ver se vocês não fugiram da escola. Não tem um experimento lá de uma maçã que cai na cabeça lá de um cientista? Vocês lembram o nome desse cientista? Sim. Quer falar, amor? Eu falo. Newton? É o Newton, né? Então, eles se baseiam nisso, que a criança vai estar lá na sala de aula, aquela sala de aula temática linda, cheia de material didático maravilhoso, colorido e nananã. E aí vai cair uma maçã na cabeça da criança, os professores... se eu falar a história da borboleta, os professores já vão saber do que eu estou falando. Então, por exemplo, entra uma borboleta na sala de aula, e aí o professor começa a dar uma aula de ciências da natureza sobre aquela borboleta. Então é uma coisa assim, é tão assim, surreal isso, é até assim, engraçado, né? Do professor, ele tem que trabalhar com um escopo, com um planejamento estratégico, ele não pode trabalhar com coisa da cabeça dele, entendeu? Ou achar que vai cair um negocinho na cabeça da criança, entendi, não. Se você não ensinar de fato quais são as 4 operações matemáticas, a soma, divisão, multiplicação, para que serve os fatores, né? Eu nem lembro mais direito isso aqui. Mas, enfim, é o produto e não sei você, William. Você lembra matemática? Eu lembro, assim, eu tenho uma boa, porque eu tenho uma lembrança, assim, quando eu reestudo eu lembro, aliás, muitos elementos da faculdade, muita coisa que eu não estudei, às vezes, que eu não segui na área, eu tenho uma boa recordação, então às vezes eu pego um pouquinho ali, eu já sinto que eu já relembro daquele conteúdo que eu estudei. Mas, Selma, sabe uma coisa que me passa pela cabeça, que eu acho que também deve estar passando pela cabeça dos nossos ouvintes, principalmente? Porque o que você fala é o natural. Ninguém imagina, tirando alguns professores aí, que o aluno venha a nascer um Aristóteles, né? Isso pode até acontecer, mas é tão raro que a gente não pode contar o desenvolvimento da nossa humanidade esperando que todo mundo vai ser autodidata, ou todo mundo vai ser
um grande filósofo como Aristóteles. Então, o que acontece? A gente tem que passar o conteúdo, aquilo que foi aprendido ao longo das gerações passadas e observar aquilo que deu certo e aquilo que deu errado, para que a gente possa estar em constante aperfeiçoamento, mas mantendo aquilo que está funcionando. Aí eu te pergunto o seguinte, se é tão óbvio essa questão, o que tem por trás disso? Por que eles estão querendo convencer a gente que o aluno tem que aprender sozinho? É essa metodologia de alfabetização por associação que está gerando um fiasco em termos de resultado. O que tem por trás disso? Qual que é o objetivo disso? Então, o objetivo, e aí, no começo eu achava que era tudo uma teoria da conspiração e tudo mais, mas quando a gente entra na academia, a gente descobre que tudo isso é uma realidade. Planejado isso, é uma cultura de vitimismo, de emburrecimento mesmo da população brasileira, porque na verdade, se nada disso que eles fizeram em relação a essa desestruturação, não daria para você implementar o tal do comunismo, né? Então era uma espécie de transição que eles criaram em relação ao socialismo. Então, todos esses autores que eu estou citando para vocês, eles eram socialistas, então eles queriam criar uma nova cultura. Para você criar uma nova cultura, e aí entra até a teoria de Vygotsky, né, que é uma cultura socio-interacionista, você, que é uma questão de você formar o ser histórico, então você tem que apagar o que tem para trás. Então o que tem para trás, eles acham que é autoritário, que é o que forma essa sociedade na cabeça deles, né? É autoritária, homofóbica, e aquele monte de nomes pejorativos que eles usam. Então eles acreditam que essa cultura, a cultura é prejudicial, né, para a humanidade. Eles culpam a cultura. Então, quando acontece a Primeira e Segunda Guerra Mundial, quando acontece o nazismo, eles atribuem à escola tradicional, a tradição, a religião e a própria escola, a culpa desses seres humanos violentos aí, Hitler e esse pessoal todo aí, que acabou criando essas mazelas aí, essa herança triste que eles deixaram para a humanidade, né, que foi o Holocausto, uma série de coisas, e esses autores, esses teóricos, eles atribuem à escola também, a escola tradicional, essa formação desse caráter autoritário de pessoas que são capazes de fazer o que Hitler fez, por exemplo. Então é isso. Então não é teoria da conspiração, isso está tudo registrado por meio de teses, de experimentos, isso não é uma teoria da conspiração, isso de fato ocorreu. Então é um discurso político, na verdade, que tem uma total desconexão com a realidade. Amor, quer fazer alguma pergunta para ela? Eu quero, Selma. E assim, o que os pais eles podem fazer assim para não cair nessa? O que eles podem, algumas dicas para proteger os filhos? Isso. Então, em primeiro lugar, os pais eles precisam interagir mais com a escola. Logo no início, quando você vai fazer a matrícula, você procurar se informar a respeito dos documentos da escola, né? No projeto político-pedagógico, que é um documento que tem toda a descrição de qual metodologia que essa escola emprega, se essa escola tem foco na disciplina, na formação do caráter do aluno, das boas maneiras. Então, o pai ele tem que entrevistar a escola, não é a escola que tem que entrevistar os pais. Os pais têm que entrevistar a escola, o diretor da escola, os coordenadores pedagógicos, procurar conhecer quem são os professores. E aí, quem são os professores? Entra lá no perfil do Facebook, procura ver quem são os professores, porque um professor ele também tem que dar um bom exemplo em termos de comportamento. Então, assim, porque a figura do professor ela é muito importante também para a criança. Então, a depender quem vai dar aula para os seus filhos ou que tipo de escola é essa, o seu filho vai ser influenciado por essa pessoa, porque o professor ele é um educador, a gente queira ou não, a educação também pertence à escola. A partir do momento que você deixa seu filho no período integral dentro de uma instituição, ele vai ser educado por aquelas pessoas.
Então, procurar conhecer essas pessoas, tanto pessoalmente como profissionalmente, e ler todos esses documentos da escola, o regimento escolar, que consta no regimento escolar, qual que é a abordagem pedagógica, quais são os métodos que eles usam para alfabetizar as crianças, o tipo de música que se ouve na escola, o que eles entendem por arte, essa escola, porque a arte também ela está muito, como se diz, relativizada, né? A gente viu aí essas amostras que aconteceram nos museus, coisas assim que você não mostra para uma criança, nem para um adulto, né? Então, você precisa entrevistar a escola, esse é o melhor caminho. Pode falar, amor. Sim. É importante nessa transparência da escola em relação às diretrizes educacionais, né? Deixar muito bem claro para os pais qual vai ser o caminho que eles vão seguir, né? E, Selma, por exemplo, se por mais que a escola realmente seja transparente, nesse sentido, né? Tem todo o cronograma, tem toda a metodologia, e de repente tem um professor que não, de forma não transparente, tenta doutrinar as crianças. Como que a gente faz? Olha, toda escola bem organizada, privada, ela tem uma ouvidoria, onde você pode procurar, ou de forma, eu não recomendo de forma anônima, não, eu recomendo assim, o pai vai na escola, chama o diretor para conversar, conta qual foi o problema, chamam esse professor para procurar entender com todo respeito. O professor não é vagabundo, o professor é uma figura importantíssima na nossa sociedade, a gente deve muito respeito, e procurar entender por que aquela situação aconteceu. Principalmente quando há desvios, quando aquela situação que aconteceu não está no currículo. Aconteceu por causa de uma interdisciplinaridade, né? Que quando você coloca ali, cria uma feira cultural e algo que não estava ali no currículo da escola, os pais não sabiam o que ia acontecer. Mas eu recomendo aos professores sempre mandar um bilhete da agenda, informar os pais do que vai acontecer. Se tiver dúvida, pedir autorização dos pais, porque o combinado não sai caro. Na escola pública, você tem outros mecanismos. Você pode denunciar na Secretaria da Educação, você pode denunciar para o Ministério Público, porque a gente tem o ECA, que protege a criança. Eu não sou da área jurídica, mas está aí o William que pode explicar para vocês. Então, existem mecanismos dentro da própria escola também. Você também pode procurar a escola e denunciar na escola e procurar entender o que aconteceu. E o diálogo é sempre o melhor caminho. Teve um caso que aconteceu numa escola do Rio de Janeiro, onde a escola decidiu por conta própria adotar a língua neutra, né, de gênero, e os pais fizeram um movimento contra isso, afinal eles pagam a mensalidade, e a escola teve que voltar atrás. A princípio eles sofreram um pouco, mas como tinha pais ali que entendem de leis, eram advogados, eles perceberam que por meio do próprio ECA você consegue proteger as crianças desses tipos de ensinamento que não são científicos. Ô Selma, você sabe que às vezes as pessoas estão ouvindo a gente aqui, ela bateu aqui, não. Às vezes as pessoas estão ouvindo a gente aqui e podem achar que é que nem você falou, é a teoria da conspiração, né? Então, o que eu costumo dizer para todo mundo? Não acredite no que eu tô falando, não acredite no que a Vivi tá falando, não precisa acreditar no que a Selma tá falando. Vá e veja os fatos. E através dos fatos, você é capaz de chegar às suas próprias conclusões. Você, pai, que já tem vivência, já tem experiência de vida, sabe separar o joio do trigo. E aí você falou da questão jurídica, Selma, que eu acho que é muito interessante a gente falar para que as pessoas pensem, será que tá vendo alguma coisa? Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, nosso órgão legislador, que deveria aplicar a lei ao caso concreto, mas já não respeitam a lei faz tempo, o que eles estão fazendo? Eles estão declarando inconstitucionalidades de leis municipais ou estaduais que determinem que as bibliotecas das escolas estaduais e municipais tenham um exemplar da Bíblia. Então, parece que é um ataque muito direcionado à questão da religião cristã. E esse mesmo Supremo Tribunal Federal já julgou inconstitucionais algumas leis municipais e outras estaduais que proibiam o ensino de ideologia de gênero no ensino fundamental. Então a gente começa a observar, aparentemente,
essa distorção do que é o Estado laico, só para explicar rapidamente para quem está nos ouvindo e assistindo, Estado laico não é aquele que é proibido a religião, mas aquele que não se mete na religião, e a nossa estrutura da nossa sociedade foi fundamentada em princípios judaicos cristãos, então não tem como ser diferente, senão é isso que deu pilar para a nossa sociedade, né? Então o que acontece? Eles estão invertendo o conceito do Estado laico, da mesma forma que está acontecendo nos Estados Unidos, e para a finalidade de perseguir, em especial, o cristianismo. E tem todo esse conceito de tentar impedir que leis restringam a ideologia de gênero dentro das escolas, em especial no ensino fundamental. O que significa o seguinte: a democracia no município, a opinião dos pais, a opinião das pessoas, dos deputados, dos vereadores, não vale. O que vale é o que o Supremo acha que deve ser da sociedade. Então, é só para mostrar que realmente isso não é uma coisa individual. Tem sempre um porquê. A questão é: por que se faz isso? A gente sabe, mas eu quero que você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, tente pensar por que tem esses ataques orquestrados a todos os pilares da nossa sociedade ocidental. E aí, queria ouvir sua opinião sobre isso, Selma. Então, essa questão, de fato, é uma inversão de valores, né, até do arcabouço jurídico, mas só existe uma forma de resolver. Vou ser bem prática e direta aqui. Vocês lembram quando as crianças acamparam nas escolas, tomaram as escolas porque elas queriam reivindicar? Eu nem lembro mais qual era o tema, mas não sei se vocês lembram, elas queriam reivindicar algo. Sim, e sim. Aí elas tomaram as escolas. Era uma reestruturação das escolas, né? Porque iam tirar o ensino médio, acho que de algumas escolas, né? Isso, exatamente isso. E as crianças ficaram revoltadas e foram lá acampar. Bom, eu acho assim, por exemplo, uma biblioteca que não pode ter um livro, a Bíblia, por exemplo, isso já é um sinal de autoritarismo mesmo, de socialismo, de comunismo, essas coisas, esses ismos todos, né? Então é uma tentativa de você modificar a sociedade. E não existe nenhuma biblioteca no mundo que não tenha um exemplar da Bíblia, inclusive são livros raros, peças raras, nenhuma biblioteca que se preze vai deixar de ter a Bíblia, que é um livro histórico. Para quem até não sabe, o gênero literário conto, ele é a herança dos provérbios, né, de Salomão. O provérbio de Salomão, e isso a gente aprende na faculdade, ele é o pai do conto, ele é o pai da tradição, na tradição oral, né, o provérbio que era uma ferramenta de ensino. Então, a Bíblia ela é muito importante, ela também é um livro histórico, ela é um livro de pesquisa. Então, você não pode retirar isso de uma biblioteca, mas a partir do momento que houver essa movimentação nos municípios, o conselho que eu dou para os pais é: tomem as escolas. Entrem lá com uma barraca, façam acampamento, tomem as escolas. Porque se a gente deixar chegar nesse ponto... E o mesmo movimento deve ser feito quando tiver revistas ou coisas de conteúdo imoral, porque também não pode. Mas se isso acontecer, acho que os pais eles devem se posicionar. Tem uma ferramenta na escola que muita gente não conhece, faz parte da LDB, que é o conselho de classe, William. Uhum. Então, os pais, eles podem participar do conselho de classe da escola como membros permanentes desse conselho. Eles podem propor para a escola que haja uma eleição para revezamento de pais e tudo mais, mas, assim, de modo geral, todos os pais devem participar do conselho de classe. E nesse conselho de classe, os pais devem verificar todas essas questões, inclusive essas questões como, por exemplo, de você, o que pode e o que não pode na escola. Eu acho que essas decisões, elas são do indivíduo, das pequenas comunidades no município, e o Supremo não deveria interferir em absolutamente nada a respeito disso. Eu vou até falar aqui o meu posicionamento, que eu acredito do porquê, né? A gente coloca a dúvida do porquê, mas é apenas uma retórica. O que eu enxergo é que é o seguinte: esses movimentos de esquerda, eles já não estão mais conseguindo ganhar a mente das pessoas. Na sociedade eles já perderam. Então já não se consegue mais emplacar essa agenda hoje na sociedade. Mesmo os deputados que não estão muito ligados a questões relacionadas a valores, eles já entenderam que isso é ruim, defender essas pautas. Então eles estão apostando agora numa agenda autoritária via Supremo Tribunal Federal. E aí, independente de você que está nos ouvindo ou está nos assistindo, você concordar com isso que nós estamos falando aqui ou não, essas questões, se forem para serem colocadas em prática, precisam de aval do legislativo. Nossa legislação não dá aval a isso. E quando o Supremo intervém em assuntos que não são aqueles que estão estabelecidos na lei,
Isso não faz parte da nossa democracia. Isso tá desequilibrando os pilares da democracia. Agora, Selma, a gente está chegando nos minutos finais aqui do programa, a gente tem mais 3 minutos, então eu queria pedir para você fazer a sua dica cultural e nas suas considerações finais explicasse, desse uma dica para os pais, como se proteger disso, porque eu entendo que realmente é uma coisa que é muito complicada hoje, pode gerar muito problema na formação da criança e do adolescente também. Sim, em primeiro lugar, sejam amigos da escola, sejam amigos dos professores dos seus filhos, procure conhecer as pessoas que estão dando aula para os seus filhos. Agora a gente está na educação online, né? A doutrinação ela fica um pouco mais difícil, mas um amigo meu esse tempo atrás, ele estava assim passando pela sala, o filho dele adolescente estava assistindo a aula e o professor começou a falar mal do Bolsonaro. E ele, na hora, ele pegou o e-mail da escola e mandou uma reclamação. Mas assim, sejam amigos da escola, participem. O que falta hoje no Brasil é o comunitarismo, que é diferente do coletivismo. De você participar das ações que ocorrem na escola. Ajudem no multirão lá, a limpar a escola, ajude a colocar uma cortina nova, aqui eu estou falando de escola pública, ajude lá as tias da merenda, mas participem também do projeto político-pedagógico que é construído no início do ano, para entender se o seu filho realmente vai ser alfabetizado, para entender se realmente, de fato, vão ensinar matemática, língua portuguesa, qual é a metodologia dessa equipe pedagógica, qual é a abordagem que eles usam, peçam para eles explicarem para vocês, item por item, que é uma lista enorme, de como vai se dar essa educação. Eu acho que a partir desse diálogo, da aproximação dos pais com a escola, a gente tem aí a possibilidade de que haja muitas melhorias. Legal. E também, Selma, a gente está chegando eleitas, né? no minuto final. Você pode deixar sua dica cultural, então, para a gente já encerrar o programa? Então, a minha dica cultural, gente, nesse momento, eu sempre falo para a pessoa, quanto mais você lê, melhor, né? Então, tem um livro muito legal que é o Arrume a Sua Cama, que você pode, inclusive, ler e depois transmitir essa história para os seus filhos. A história de um CEO norte-americano, de um general da Marinha Americana, onde ele ensina, por um simples gesto de você arrumar a sua cama, você consegue organizar toda a sua vida, tá? O nome do autor é William McRaven, né? E é um livro bem pequenininho e você pode ler, inclusive, no e-book, no Kindle, tá bom? Essa é a minha dica cultural. Legal, muito obrigado, Selma. Vou encerrar o programa aqui, te agradeço. Amor, nós temos alguns segundos, termina nos 3 minutos, então eu quero entregar o programa pra você. Agora só pra você ver, entendeu por que eu tô arrumando a cama agora? Faz sentido. Então encerra o programa aí, fica à vontade, amor. Agora entendi. Eu quero agradecer a Selma, é sempre muito bom, né, tê-la aqui com a gente. Quero agradecer a presença de todos vocês. E você também, amor, né, que tá sempre comigo aqui, né, me apoiando sempre em todos os projetos. E é isso aí, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tudo Night, de volta na próxima semana, aqui na Rádio ABC.